a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai ter uma história muito especial. Você já passou por uma prova? É tão difícil quando a gente está diante de uma prova, né? Muitas vezes a gente não está preparado, muitas vezes a gente não estudou muito bem, outras vezes a gente estudou, mas no momento da prova a gente fica muito tenso, fica muito acanhado e com isso às vezes a gente acaba esquecendo. Bem-vindos ao canal Professor Esperança, meu nome é Gustavo Kenusti e hoje a gente vai conhecer uma história que eu acho que é a maior prova de todas. Roda a vinheta! A história de hoje passa-se muito tempo antes de Jesus, em torno de 600 anos antes de Cristo. O grande rei imperava nessa época e o nome dele era bem grandão. Preste atenção no nome desse rei, hein? O nome dele era Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era rei, ó. Ele é um grande rei da Babilônia. E a Babilônia foi o maior império que já existiu nesse mundo. O império, conhecido como Império do Ouro, das pedras preciosas, de grandes riquezas e possessões. E Babilônia, ele foi governado, em sua grande maioria, justamente pelo rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele era um rei muito orgulhoso. Ele era tão orgulhoso, que ele mandou fazer uma estátua para ser adorada. Uma estátua inteirinha de ouro, hein? Então imagine, só que não era qualquer estátua. Não era uma estátua pequenininha ou uma estátua do tamanho de um ser humano. Não. Era uma estátua gigantesca, tá? Era uma estátua aí, ó, de 27 metros de altura. Já parou para pensar? Não sei se você já foi em uma cidade grande e você já viu um prédio bem alto, com muitos andares? Pois é equivalente ao tamanho de um prédio. É o equivalente mais ou menos hoje em dia, você já deve ter visto na televisão, ou quem sabe você mora nessa cidade do Rio de Janeiro, o famoso Cristo Redentor. O Cristo Redentor tem em torno, mais ou menos nessa medida aqui, 27 metros de altura. E esse rei, ele mandou fazer essa estátua bem grandona. E como se não bastasse, quando as pessoas viram que estava construindo, elas começaram a perguntar: o que vai acontecer? O que o rei Será vai mandar fazer? E o rei mandou que todos adorassem essa estátua. Vamos fazer um desenho de uma estátua aqui, né? Vamos tentar pelo menos, né? Ó, fazer o desenho de uma estátua aqui. Ó. Cabeça dela, a parte do ombro, depois as pernas. Aqui ficou um pouco torto, vamos arrumar, né? Vamos tentar deixá-la bem o mais retinho possível. Vamos fazer aqui, ó. Os braços, né? Aqui eram cruzados, ó. Os braços da estátua eram cruzados. Era feita de ouro maciço, ó. Era muito ouro. Então imagine a quantidade de ouro para sair uma estátua desse tamanho, né? Vamos lá, ó. Vamos continuar aqui fazendo a estátua. Tem que fazer uma boca aqui, né? Essa estátua era um pouco séria, né? Ela não tinha uma carinha sorrindo, não. Então ela não era tão agradável assim, porque era uma estátua que deveria ser adorada, né? Aqui, ó. E ele mandou fazer uma estátua muito grande, né? Para que as pessoas adorassem essa estátua. Então os sábios da Babilônia tinha um conselho muito grande de sátrapas, de adivinhos, de feiticeiros, de sábios, pessoas conhecedoras da cultura dos caldeus, cultura da Babilônia. Eles eram muito conhecedores. Mas nessa época que Babilônia estava governando, né, estavam como escravos lá no reino da Babilônia, os judeus. Eles foram levados como escravos lá para a Babilônia. E os judeus tinham uma outra religião, uma outra crença. Eles acreditavam somente em um Deus. Somente em um Deus eles acreditavam.
E nos mandamentos que Deus deu a Moisés, lá quando eles foram libertados do Egito, né, muitos séculos antes, tinha um mandamento que eles não deveriam nunca adorar nenhuma estátua feita nem de ouro, nem de ferro, nem de prata, nem de bronze, nem de madeira. E nem se curvar perante dela. Porque Deus colocou em seus mandamentos em que nós devemos ter adoração somente a Ele e prestar culto. Então devemos ter uma identidade própria, né? Devemos ter uma formação própria. E os pais de alguns judeus que foram levados cativos para a Babilônia, eles tinham, né, educado seus filhos com muita sabedoria. E tinha uns pais lá que eles tinham uns filhos que tinham os nomes bem diferentes, viu? Um nome estranho, né? O nome deles era o seguinte, eram 3 amigos, ó. Presta atenção aqui, ó, nos 3 amigos. Os 3 amigos, eles tinham um nome bem diferente do que a gente conhece, hein? Ó, um deles se chamava, aqui ó, Sadraque. O outro se chamava Mesaque. E o outro se chamava, o terceiro amigo, né? Abidnego. Os nomes estão diferentes, né? Também imagino para você também é bem diferente, porque eram nomes babilônicos, tá? E eles foram convocados para comparecer à corte de Nabucodonosor e servir ao rei Nabucodonosor. E quando essa estátua foi levantada, eles olharam para o outro assim e falaram assim, e aí, você vai se ajoelhar diante da estátua? E o outro respondeu, não. Ele falou, eu também não. E o outro também falou assim, eu também não. Então vamos ficar junto nessa? Vamos. E o tempo foi passando, a estátua foi sendo construída, foi ficando pronta e ficou pronta. E Nabucodonosor mandou fazer uma festa bem grandona. Tinha orquestra, tinha muitos instrumentos, tinha muita gente, principalmente as pessoas conhecedoras, tinham muito conhecimento. E os governantes que governavam as províncias que ele tinha em seu reino, que era muito grande, com muita abundância. E aí Nabucodonosor, ele falou assim, olha, vou mandar fazer essa festa, e quando a orquestra tocar a música, quando a música parar, todos devem se curvar, ó, com o rosto em terra, com o rosto no chão. E aí reuniu toda aquela multidão. Tinha pessoa que era sábia, tinha pessoa que não era, tinha judeu, tinha gente que era babilônica, né? Aqui, e todos eles, ó, se colocaram diante da estátua. E quando a música parou, todos eles se curvaram perante a grande estátua, grandiosa e poderosa. E aí, sabe o que aconteceu? Os 3 ficaram em pé, porque eles tinham sido educados, né, lá perante seus pais, que eram judeus, que eles não deveriam se curvar diante de nenhuma estátua. Eles eram amigos de Daniel. Daniel também, né, viveu nessa época, porém Daniel não estava em Babilônia quando isso aconteceu. Possivelmente Daniel estava viajando. E Daniel foi uma grande influência muito boa para os 3. Para o Sadraque, para o Mesaque e para o Abednego. E eles seguiram o exemplo também, tanto dos pais quanto do Daniel. Ele falou assim, ó, não vamos se curvar dessa estátua não. E a música parou de tocar, eles não se curvaram. E aí, alguns sábios viram lá de longe, né, lá de cima, lá do lado do trono do Nabucodonosor, eles olharam para o horizonte, viram aquela multidão inteira, todo mundo ajoelhado. Era muita gente, hein? Pensa na quantidade de gente. E de repente, só os 3 lá na parte de trás, lá, só os 3 em pé. E eles pegaram, mandaram os soldados, ó, vai lá buscar aqueles 3 lá. Traz eles aqui. Quero saber por que eles não se ajoelharam perante a estátua que o rei mandou levantar. E aí os soldados foram lá, pegaram os 3 amigos e levaram perante a presença de Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor perguntou para eles, oi, por que vocês não se ajoelharam perante a estátua que eu mandei adorar? Daí eles responderam bem assim pro rei. Falaram, rei, nós não vamos dobrar perante a estátua. Olha, o rei respondeu para eles, eu vou dar mais uma chance para vocês, viu? Eu vou mandar tocar a música, quando a música parar, vou dar mais uma chance para vocês se dobrar diante da estátua. Um deles falou bem assim, olha, é o seguinte aí, não precisa nem tocar a música de novo não, tá? Porque se o nosso Deus tiver que nos livrar da fornalha de fogo, Ele vai nos livrar.
e se a gente tiver que morrer, nós iremos morrer. Mas saiba, rei, que nós não nos curvaremos diante de ti e nem da tua estátua. E a sentença era a seguinte: quem não se curvasse perante a estátua, meu amigo, quem não se curvasse perante essa estátua ia ter uma consequência muito grande. Então imagine o tamanho da prova que eles passaram, né? E ainda bem que os três eles tinham grande identidade, né? Eles tinham uma identidade muito boa e formada. Por quê? Porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. Assim, nós acreditamos em nosso Deus e não vamos adorar essa estátua de ouro que o Senhor levantou. Sabe o que ia acontecer? Nabucodonosor mandou fazer, uma fornalha de fogo ardente, E ele mandou acender com fogo essa fornalha. Mandou acender com fogo. E aí, sabe o que aconteceu? Quando esses três enfrentaram o rei ficou tão nervoso, mas tão furioso. Pensa no rei bravo. E pensa no rei poderoso, o rei mais poderoso que tinha no mundo naquela época. Ele falou o seguinte para os soldados, para todo mundo lá. É o seguinte, já que vocês não vão se curvar perante a estátua, manda aquecer ela 7 vezes mais, hein? 7 vezes mais. E mandaram colocar mais combustível. E a fornalha, se esquentou muito mais. Então imagine no fogo. Imagine como estava quente esse lugar aqui, né? Ele mandou aquecer a fornalha. E mandou amarrar os três, Os mãos, os pés. Os soldados pegaram eles, jogaram lá dentro da fornalha. E quando os soldados jogaram dentro da fornalha, o calor da fornalha foi tão grande que matou aqueles soldados. Só do calor que saiu da fornalha, tão quente que estava. E aí, sabe o que aconteceu? Nabucodonosor ficou olhando. De repente, ele percebeu, né, que tinha gente andando lá dentro do fogo. E ele ficou parado assim, perguntou para os sábios dele assim, mas gente, não foi 3 que a gente jogou lá dentro e amarrado ainda pelas mãos? Foram 3, rei. Então por que eu estou vendo 4 lá? E um deles é semelhante ao filho dos deuses. E de repente, Nabucodonosor viu em sua presença, e todos os sábios, todas as pessoas que estavam presentes, viram que eles estavam andando dentro do fogo. E sabe quem que estava lá com eles? Jesus. Eles foram tão fiéis a Deus que Jesus entrou no meio do fogo com eles. E Jesus, ele brilhava, a glória dele brilhava lá no meio do fogo. E aí o rei ficou tão surpreso por estar acontecendo tudo aquilo, ele gritou para os 3, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam da fornalha. Sabe o que aconteceu? Os 3, saíram do fogo. E a Bíblia nos escreve. Impressionante essa história, viu? Está lá em Daniel capítulo 3, se um dia você quiser ler, tá? A Bíblia descreve que nem o cabelo deles tirava fumaça. Não queimou nada da roupa. Sabe? Somente o que queimou foi somente as cordas que foram amarradas os braços e as mãos deles. O resto, nem cheirava fumaça. Tamanha foi a proteção de Deus e de Jesus, sobre Sadraque, Misaque e Abednego. E a partir daquele momento, o rei mandou fazer outro decreto, que agora, nunca mais essa estátua aqui, deveria ser adorada. E agora deveriam servir somente ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque o Nabucodonosor colocou um decreto dele: não há rei mais poderoso e não há Deus mais poderoso que possa livrar alguém da fornalha de fogo. Não existe nenhum Deus mais poderoso do que isso. E assim termina a história de fidelidade dos 3 amigos de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram grandes testemunhas do poder e do livramento de Deus, porque possuíam uma identidade própria, porque foram fiéis àquilo que o papai e a mãe deles ensinaram no caminho correto a seguir. Que Deus possa te abençoar. Espero que você tenha gostado muito dessa história. Espero que Deus te dê sempre livramento diante das situações difíceis, tá? Que Deus abençoe
Até o nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau!